a audiência trabalhista, tá? Vamos agora fazer as questões sobre a audiência trabalhista, perfeito? Vamos lá. Questão 10. Determinada audiência, essas aqui são questões mais fáceis. Pessoal, 60% da prova está aqui. 60% da prova de processo está aqui. Claro que eu vou resolver mais questões, né? Por enquanto eu vou resolver só, talvez 20 questões aqui com vocês, né? Mas tem muito mais, tá? Tem muito mais. Eu vou marcar com vocês toda semana, 2 dias na semana, eu vou resolver com vocês ao vivo essas questões aqui. Eu vou resolver todas. Não tem só essas não. 10. Determinada audiência, designada para as 10 horas da manhã, só teve início às 12, ocasião em que o preposto e o advogado da empresa já tinham se ausentado. Eita, lascou-se. A pauta de audiências fora pontualmente iniciada pelo juiz, porém, a complexidade de processos e depoimento resultou atrasos substanciais. Primeira coisa aqui é o artigo 815, caput e parágrafo único da CLT. Primeira coisa, prazo de tolerância. Não confunda processo civil com processo de trabalho. Prazo de tolerância no processo civil, 30 minutos. Prazo de tolerância no processo de trabalho, 15 minutos. O problema é que esses 15 minutos não são absolutos. Assim, atrasou a audiência. Não é atrasar a audiência, é o juiz não chegar. Entenda. A tolerância, e você tem que entender isso aqui para você não errar na prova. A tolerância não é para a audiência começar. A audiência é para o juiz chegar. Então, se o juiz chegou, a audiência é para 10 horas, o juiz chegou às 9h30, com a dor de barriga daquelas, reinou, ficou no trono até meio-dia, lá na vara, ele não estava lá, então espere o juiz sair de onde? Sair do trono. Porque a tolerância é para o juiz não comparecer. Então, a audiência é marcada para 10 horas. 10h15, o juiz não compareceu ainda. 10h16, você se dirige à secretaria da vara e peça que o diretor de secretaria certifique no livro de audiências o atraso e você pode ir embora. Agora, se o juiz já estava lá, como no caso da questão, o juiz já estava lá e a audiência atrasou por conta de pauta, de testemunha, de depoimento pessoal, você vai ficar lá até a madrugada do dia seguinte, tá? Cuidado. E nesse caso o cara foi embora, a audiência era 10, só teve início 12, e o preposto foi embora, revelia e confissão, porque a questão está dizendo que o juiz foi pontual, apenas a audiência atrasou por conta, né, de depoimentos e testemunhas. Letra A, não haverá revelia? Falso. Vai haver revelia, pois o atraso é de 15 minutos, mas o atraso não é da audiência, o atraso é do juiz chegar. Letra B, diante do atraso, o juiz poderá adiar a audiência? Não. Já que a parte já está ausente, não. O juiz vai decretar a revelia e a confissão ficta, tá? Letra C, o juiz deverá aguardar a parte ausente? Não, o juiz não aguarda ninguém. Tá? Não existe prazo para você aguardar ninguém, tá? Não existe prazo para você aguardar ninguém, certo? O juiz não aguarda ninguém. Você que espera o juiz. A sua obrigação é de você estar pontualmente na audiência. Não existe previsão legal de prazo para a parte comparecer ou de tolerância para a parte comparecer. Não existe. Então, tá falso. Letra D deve ser a resposta. A audiência deverá ser realizada normalmente, cabendo a aplicação da revelia e da confissão ficta parte ré verdadeiro. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, essas questões aqui eu vou colocar, não se preocupem não, tá? Eu coloco no site as questões da aula. Questão 11. Jorge, essa aqui, pessoal, essa aqui caiu 3 vezes na primeira fase, 1 vez na segunda. Vou dizer de novo. Caiu 3 vezes na primeira fase, idêntica, 1 vez na segunda. O pessoal na segunda fase já foi a rir. O fiscal pensava que estava doido. Vamos lá. Questão 11. Jorge, que presta serviço para a companhia aérea na China, é autor de um processo face à Aviação Brasil S.A., sua ex-empregadora. Na data da audiência, Jorge está comprovadamente trabalhando na China,
considerando que Jorge tem interesse no desfecho rápido do seu processo, deverá. Ó, isso aqui é questão, né, artigos 843 e 844 da CLT, tá? 843 e 844 da CLT. Tu sabe que as partes deverão comparecer à audiência, né? As partes deverão comparecer à audiência, independentemente de seus representantes. Partes deverão comparecer à audiência, independentemente de seus representantes. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, certo? Vai acontecer que se o reclamado não puder comparecer, ele vai mandar quem? Preposto, né? Se o reclamado não puder comparecer ou não quiser, ele manda o preposto. Lembrando que o preposto, ele não precisa mais ser empregado da empresa. Já hoje, com a reforma trabalhista, preposto não precisa mais ser empregado da empresa. Basta o quê? Que ele tenha o quê? Conhecimento dos fatos. Agora, se o empregador não foi, ou se o reclamado não foi, se o reclamado não foi, nem mandou preposto, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Se o reclamante não for, o processo é arquivado, né? Se o reclamante não for, o processo ele é arquivado e o reclamante condenado em custas processuais. E o reclamante paga essas custas, tá? E seus parágrafos. E o reclamante paga essas custas, mesmo que ele seja pobre na forma da lei. Cuidado hoje. Se o reclamante não comparecer à audiência, o processo é arquivado, ele é condenado em custas e ele paga essas custas, mesmo que ele seja pobre na forma da lei. Parágrafo 5º do artigo 800, parágrafo 3º é 5º do artigo 844 e 843 da CLT. Ele paga mesmo que ele seja pobre. E ele só pode entrar com a mesma ação, que arquivou, né? Só pode entrar com a mesma ação se ele pagar as custas. Se ele não pagar, ele não entra mais, tá? Se ele não pagar, ele não entra mais. Cuidado com isso aqui. A FGV ainda não cobrou o que eu estou dizendo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que se o reclamante faltar, o processo é arquivado. Reclamado faltar, revelia e confissão. Reclamado, se não quiser ir pessoalmente, pode mandar preposto. Acontece que o empregado, ele tem que comparecer pessoalmente. Tio, se ele não comparecer, o reclamante empregado, arquivado. Para evitar o arquivamento, desde que seja por motivo de doença ou motivo poderoso ou ponderoso, por motivo de doença ou por motivo poderoso ou ponderoso, tá? Motivo de doença, motivo poderoso ou ponderoso, ele poderá se fazer substituir ou pelo sindicato ou por empregado da mesma profissão. Aí, por motivo de doença ou ponderoso, no caso aqui a trabalho, está na China, não tem voo regular. Como é que o senhor sabe que não tem voos regulares para vir para cá? Porque as próximas duas questões falam disso, de voos regulares. Aí o tio já sabe, né? Que a cabeça do examinador foi essa. Não há voos regulares para cá. E aí, nesse caso, ele poderá se fazer substituir pelo sindicato ou por empregado da mesma profissão para evitar o quê? O arquivamento. Ele só evita o arquivamento. Não há nem realização de acordo. Requerer o adiamento para infelizmente comeu aqui, né? Mas de qualquer forma ela está errada, não é essa. Não é requerer, não tem que requerer adiamento. É o processo, tá? É o processo, né? É o processo, vai continuar com o sindicato ou com o empregado da mesma profissão, tá? Da procuração com o poder específico do advogado? Não. Letra C, fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou, né, ou pelo seu sindicato verdadeiro, deixar arquivar, não, que se arquivar o processo não vai terminar rápido, tá? Vamos lá. 12. Antônio é assistente administrativo da Sociedade Empresária Sattler, quase que era Sattler, né? Da empresa Sattler Conservação Limitada, que presta serviços terceirizados à União. Ele está com seu contrato em vigor, mas não recebeu o ticket de refeição dos últimos 12 meses, o que alcança o valor de R$ 2.400, R$ 200 cada mês. Em razão dessa irregularidade, estimulada pela ausência de fiscalização por parte da União, então se numa terceirização houve ausência de
fiscalização, aí no caso a Fazenda Pública, nesse particular a União, vai ter responsabilidade pelos créditos trabalhistas, tá? Ela vai ter responsabilidade sim pelos créditos trabalhistas. Então, em razão dessa irregularidade, estimulada pela falta de fiscalização, né, súmula 331, inciso 5º, para a Fazenda Pública, numa terceirização, ela ter responsabilidade, a questão tem que dizer, não, a questão tem que gritar que ela não fiscalizou. Em razão dessa irregularidade, estimulada pela ausência de fiscalização por parte da União, Antônio pretende cobrar a reclamação trabalhista contra o empregador e o tomador, e vai poder, que ela vai ter responsabilidade subsidiária. Aqui, ó, objetivando a responsabilidade subsidiária, na forma do artigo 331, diante da hipótese, foi essa questão aqui, ela era a questão 76 da prova do 17º, e ela é de trabalho, e é passeio de processo, eu acho que erraram lá, fizeram 7 questões de trabalho e só 3 questões de processo, né? Não sei o que foi que houve. Vamos lá. Para cá. A ação deverá... entendi agora. Não é essa aqui não. Pronto. O que é que vai acontecer? Valor da causa. R$ 2.400. Ele é inferior a 40 salários mínimos. Tu sabe que quando a causa for dado valor menor ou igual a 40 salários mínimos, como é o caso aqui, 2.400, que é o valor da causa, aí vai pelo procedimento sumaríssimo, né? Procedimento sumaríssimo, só tem um detalhe. Não se sujeita a um procedimento sumaríssimo. Fazenda Pública, suas autarquias e Fazenda Pública direta e indireta, ou seja, suas autarquias e fundações públicas não se submetem ao procedimento sumaríssimo. Onde é que está isso, professor? Artigo 852-A da CLT, parágrafo único. Artigo 852-A, parágrafo único. Então, por mais que o processo seja no valor da causa 2.400, mas ele não vai submeter o procedimento sumaríssimo. Então, vamos lá. A ação deverá seguir o rito ordinário, uma vez que há litisconsórcio passivo verdadeiro, a União e o empregador, sendo em razão disso, obrigatório rito comum falso. Estava tudo para ser verdadeiro. E por que ela está falsa, já que o rito é ordinário? Não é porque há litisconsórcio, mas o fato de haver litisconsórcio, só litisconsórcio, 2 rés, por exemplo, 3 rés, 4 rés, por conta disso não vai por comum não. Vai por comum porque um dos litisconsortes é quem? Fazenda Pública, um dos litisconsortes é a União. Letra B. A ação deverá seguir o sumaríssimo falso porque tem a União. A ação tramitará pelo rito ordinário porque um dos réus é ente público. Letra C é verdadeira. A D deve estar falsa. O autor poderá optar. Não, ele não opta por nada. Quem vai definir o rito no processo de trabalho é o valor da causa. Questão 13. Pedro realizou acordo, olha só. Pedro realizou acordo em reclamação trabalhista que moveu contra o ex-empregador. Tá? Pedro realizou acordo em reclamação trabalhista que moveu contra o ex-empregador, conferindo quitação quanto ao extinto contrato de trabalho e, em contrapartida, no ato da homologação judicial, a quantia de R$ 2.500 em espécie. 10 dias depois, Pedro arrependeu-se de ter aceito a transação, entendendo que a quantia recebida seria inferior à que faria jus, considerando a circunstância do caso e de acordo com o entendimento do TST, responda. Primeira coisa, o acordo, ele tem que ser homologado por sentença. É a famosa sentença homologatória de acordo. E a sentença homologatória de acordo, ela é irrecorrível para as partes. Quando se faz um acordo na Justiça do Trabalho, um acordo judicial. Quando se faz um acordo na Justiça do Trabalho, um acordo judicial, tá? Um acordo judicial. Nesse caso de acordo judicial, as partes não podem recorrer. A decisão, que é a decisão de mérito, ela transita em julgado no exato momento em que ela é proferida. Ela transita em julgado no exato momento em que ela é proferida.
certo? Se esse acordo contiver algum vício, se a sentença homologatória de acordo contiver algum vício, aí você pode ter certeza. Ela tendo vício, a única forma de você atacar uma sentença homologatória de acordo é através de ação rescisória. Mas a ação rescisória só cabe se a sentença homologatória de acordo tiver algum vício. O juiz proferiu mediante corrupção, prevaricação, concussão. A homologação de acordo foi contra a lei ou foi contra a Constituição Federal. Tá? Houve coação. Mas se não houve nenhum vício, o cara fez o acordo por 2.500. Achando bom 2.500. Chegou em casa, foi dizer para a mulher que fez um acordo por 2.500. A mulher soltou os cachorros em cima dele e o cara se arrependeu, morreu. Problema dele. Então, se a sentença homologatória de acordo, ela é irrecorrível para as partes, você não pode recorrer dela. A única forma que você tem de atacar, a sentença de acordo é mediante a rescisória. Professor, pode a ação anulatória? Não. A ação anulatória não pode. É só mediante a ação rescisória é impugnável o termo de conciliação de que trata o parágrafo único do artigo 831 da CLT. Lembrando que o parágrafo único do artigo 831 diz que a sentença homologatória é irrecorrível para as partes. A União pode recorrer, mas a União só pode recorrer do acordo quanto às contribuições previdenciárias que lhes são devidas. Do acordo em si, não. Do valor do acordo, não. Do objeto do acordo, não. Mas das contribuições devidas, ela pode recorrer. Mas as partes não podem recorrer de nada. E a decisão transita em julgado imediatamente e só rescisória. Agora, a rescisória só cabe se houver vício. Teve vício aqui? Teve vício aqui? Teve não. Teve vício não. Teve o quê? Arrependimento. E aqui a Inês já é o quê? Morta. Pedro poderá ajuizar a ação rescisória no prazo de 2 anos, cujo prazo se inicia 8 dias após a homologação. Ele nem pode ajuizar rescisória nesse caso. O prazo seria de 2 anos, mas nesse caso não cabe, tá? E o prazo não se inicia 8 dias após. Por quê, professor? Porque como ela é irrecorrível, no dia que a sentença é proferida, ali é o início do prazo. O dia seguinte é a contagem. É no dia seguinte que começa a contar, tá? Pedro poderá ajuizar a ação anulatória? Nunca vai caber. A ação anulatória nunca vai caber de acordo, tá? Pedro nada poderá fazer, pois houve trânsito julgado, impedindo recursos, verdadeiro, além de que o motivo apresentado não autoriza a rescisória, verdadeiro, tá? Pedro poderá ajuizar nova ação? Pode não, né? Postam direitos que não aqueles postulados, pode não. A OJ 132 da SDI 2 do TST. Olha isso aqui, ó. Vou explicar. Sujeito ingressou com reclamação trabalhista, pedindo vínculo e verbas. Olha que legal, pessoal. O cara ingressou com reclamação trabalhista, pedindo vínculo e verbas. Fez acordo, dando ampla e geral quitação. Acordo judicial, dando ampla e geral quitação. Aí o cara entrou depois contra o mesmo empregador pedindo dano moral. Ele não vai mais poder entrar com ação. Mas tio, a primeira ação foi vínculo e verbas. O acordo foi só vínculo e verbas. Depois ele entrou com dano moral. Quando ele entrou com a ação pedindo vínculo e verbas, ele fez um acordo dando ampla e geral quitação. Quando ele faz um acordo dando ampla e geral quitação, ele quita tudo. Quita tudo que foi pedido e o que não foi. E aí a OJ 132 diz que se ele deu ampla e geral quitação num processo de uma relação de emprego, ele não pode entrar com outra ação, tá? Contra o mesmo empregador daquela mesma relação de emprego, porque o acordo quitou tudo o que foi pedido e o que não foi. Perfeito? Questão 14. Em 10/4/2013, a empresa Alfa Limitada recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada, com notificação citatória para a audiência no dia 14/4/2013. Ixi Maria! Nesta data, compareceu apenas o preposto da ré,
munido da respectiva carta e carteira de trabalho, sem importar defesa, requerendo oralmente o adiamento da audiência. Preste atenção. Olha só. O artigo 841 da CLT, o finalzinho do artigo 841 da CLT, ele diz que entre a notificação, também conhecida como citação, entre a notificação, também conhecida como citação, e a audiência, entre a citação, notificação e a audiência, eu tenho que ter no mínimo 5 dias. No mínimo 5 dias. 10. Notificação, 10/4/2013. Audiência, notificação, 10/4. Audiência, 14/4/13. Tem aqui 5 dias? Não, tem 4 dias. Aí é nulo, calma. Só há nulidade se houver prejuízo. Se ele comparecer à audiência com advogado, com defesa, documentos, testemunhas, qual for o prejuízo? Nenhum. Só que a questão disso o quê? Sem importar defesa. O advogado pediu o adiamento, o advogado pediu o adiamento, o advogado pediu o correto. E o juiz vai ter que adiar. O juiz deverá manter a audiência? Não, porque houve prejuízo, uma vez que ele não teve condição de apresentar o quê? Defesa. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade. O que é um tempo exíguo? Pouco tempo. Entre a citação e a audiência, exatamente 4 dias, quando o normal era para ser quanto? 5 dias, letra B é verdadeira. O juiz deverá manter a audiência, podendo o preposto apresentar a defesa oral? Não, ele não vai manter, ele vai ter que adiar, até porque foi pedido o adiamento. E letra D, face aos princípios da celeridade, manter a audiência? Não, porque houve aqui o que, negada? Houve prejuízo. E só há nulidade se houver prejuízo, e houve prejuízo ao direito de defesa. Questão 15. A sociedade empresária Sanear Conservação e Limpeza Limitada ajuizou ação de consignação em pagamento em face do empregado Pedro Braga, afirmando que ele se negava a receber as verbas resilitórias a que faria jus. Citado, Pedro Braga apresentou resposta sobre a forma de contestação e reconvenção, postulando diversos direitos alegadamente lesados e incluindo no polo passivo a sociedade empresária Réptil Imobiliária, tomadora dos serviços terceirizados, requerendo dela a responsabilidade subsidiária. Primeira coisa, quando é que cabe reconvenção? Reconvenção, via de regra, reconvenção cabe quando primeiro, a consignação em pagamento. Quando é que cabe consignação em pagamento? Consignação em pagamento, ela cabe, tá? Desculpa. A consignação em pagamento, ela cabe quando? Quando o devedor quiser pagar e o credor não quiser receber. O devedor quer pagar, o credor não quer receber. Devedor quer pagar, credor não quer receber. Ação de consignação em pagamento. E a questão diz, afirmando que ele, o empregado, se negava a receber. Então a empresa entrou com ação de consignação em pagamento. Acontece que essa relação aqui, pessoal, é uma relação de terceirização. Na terceirização, você vai ter a Réptil, que contrata a Sanear, que contrata, tem nome, caboclo tem nome, tem, o Pedro Braga, que vem trabalhar para cá. O empregador é a Sanear. Sanear é o empregador e, consequentemente, ele é o devedor principal. A Réptil tem responsabilidade subsidiária. A ação de consignação em pagamento, ela foi proposta apenas contra a Sanear. Proposta pela Sanear contra quem? Proposta pela Sanear contra o Pedro Braga. Sanear, devedora, quer pagar, Pedro Braga se recusou, ação de consignação em pagamento. O Pedro Braga, ele vai contestar, e ele contesta a ação de consignação. Contestação. Só tem um detalhe.
o Pedro discorda dos valores, e diz que não devem a ele só aquilo não, devem mais. Quando é que eu apresento, olha como é fácil, pessoal, quando é que eu apresento reconvenção? Quando é que eu apresento reconvenção? A reconvenção você apresenta dentro da contestação quando o réu tiver um crédito contra o autor. Quando o réu tiver um crédito contra o autor, quando o réu tiver crédito contra o autor, aí ele contesta, né? Réu contesta, e dentro da contestação, reconvenção. Pedindo o quê? Não são só aqueles da ação de consignação em pagamento, não. Não são só aqueles da ação de consignação em pagamento, não. Existem outros créditos. Então, o Pedro, que é réu na ação de consignação, diz que ele tem um crédito decorrente de diversos direitos. Só, quem é que é responsável? Quais são os responsáveis pelos créditos de Pedro? Responsáveis pelos créditos de Pedro são o empregador Saniá e a Réptil. Então, a reconvenção vai ser contra quem? Vai ser contra a Saniá e vai ser contra a Réptil. Moral da história, a ação de consignação proposta só pela Saniá contra o Pedro, tá? Mas a reconvenção pode ser proposta contra o autor e contra o terceiro. Quando é que vai ser proposta contra um terceiro? Né? Quando o terceiro tiver responsabilidade solidária ou subsidiária. E aí você vai ter os artigos da reconvenção 343 do CPC. Eu peço só uma coisa, quem tiver aí no chat, eu acho que é 543, né? 543 e parágrafos lá, 543 e seguintes do CPC. Eu acho que os artigos do CPC sobre reconvenção são os artigos 543 e seguintes. Só confirma se é 343 para mim, alguém aí que estiver assistindo aí, né? Tem o Juscelino, tem a Leca, né? Tem a Kátia lá de Tocantins, não, a Kátia Tocantins, não, acho que a Kátia de Goiás, né? O de Cacau, né? Vê aí, né? Vê aí, tá? Eu acho que o CPC ou é 343 ou é 543, acho que é 343, reconvenção, eu acho que é 343, salvo engano, né, do CPC. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Então ele pode entrar contra o empregador, ele pode entrar contra o autor da ação de consignação, só que o autor tem responsabilidade, só que tem outra pessoa que também tem responsabilidade. Na reconvenção, você pode entrar com consignação contra o autor e contra um terceiro. Bora lá. Achei essa questão aqui do 22 muito boa. É o 343, né? Obrigado, pessoal, obrigado. Cadê? É o artigo 343 do CPC. Eu tinha achado ou 543 ou 343. Vamos lá. E seguintes, né? Não é possível, em sede de reconvenção, ajuizar a ação contra não é parte na lide principal. A lide principal é a ação de consignação. A lide principal é proposta só contra a Sanear, só pela Sanear, não tem problema. Você pode, na reconvenção, entrar contra o autor da lide principal e contra um terceiro. Então tá falsa. A pretensão de Pedro somente se viabilizará se a sociedade empresária Réptil Imobiliária concorda em nada. Tu é doido, é? Existe isso não. Ele pode entrar autorização legal contra o autor e contra o terceiro. Letra B. Não há óbice, não há impedimento a se incluir na reconvenção pessoa que não figura na lide principal. Verdadeiro. Por que ele colocou a Réptil? Porque a Réptil tem responsabilidade subsidiária. Se ela tivesse responsabilidade solidária, também, tá? E a letra D, a lei é omissa e respeito, falso, né? A lei não é omissa de jeito nenhum. Questão 16, Ícaro, olha de novo, aquela mesma questão de novo, Ícaro, piloto de avião. Depois ele vai fazer a mesma questão com Frederico. A mesma questão. E na segunda fase ele vai colocar de novo. Dispensado, deixou de receber parte de seus haveres trabalhistas da extinção, razão pela qual ajuizou reclamação trabalhista. A audiência foi designada para o dia 2003. Porém, nesta data, Ícaro e Frederico estaria fora do país, já que necessidade de emprego e com escassez do mercado, que não faz voos para o Brasil. Você é advogado de Ícaro, que naturalmente tem pressa em receber seus direitos, tá?
assinale a alternativa que indica a medida legal a ser adotada. A gente sabe aqui, de novo, né, é uma nova questão, eu tenho que falar, muito embora seja a mesma porcaria, artigos 843 e 844 da CLT e seus parágrafos. Se o reclamante faltar ao processo, processo é arquivado, né? A audiência, processo é arquivado. E condenado em custas processuais, se for reclamado, revelia e confissão quanto à matéria de fato, né? Revelia aí confissão quanto à matéria de fato. O que é que vai acontecer? O empregador, sempre que o empregador quiser, sempre que o empregador achar conveniente, o empregador poderá se fazer substituir ou pelo gerente ou pelo preposto, tá? Ou pelo gerente ou pelo preposto. Sempre poderá se fazer substituir ou pelo preposto. O empregado, ele, via de regra, não pode se fazer substituir. Não pode, via de regra, não pode. Ele tem que ir pessoalmente. Se ele não for o empregado, processo é arquivado, ele condenado em doença. Ou motivo poderoso ou ponderoso, tá? Por motivo de doença. Ou por motivo poderoso ou ponderoso, se ele não puder ir, como nesse caso aqui, estava na China, não tem voo, estava trabalhando, não estava passeando, aí ele poderá se substituir ou pelo sindicato da sua categoria, ou pelo sindicato, ou por empregado, tá? Por empregado, não é da mesma empresa, negada, é da mesma profissão, tá? Não é da mesma empresa, é da mesma profissão, e assim evitar o arquivamento do processo e o processo continua, tá? Evitar arquivamento. Sinto muito, mas no momento tá? não há... A Siri ligou aqui no meu celular. E o processo continua. Vamos lá. Deverá ser requerido o adiamento da audiência, sem data posterior. Então, logo o Ícaro informe quando poderá estar no Brasil, será requerido a designação de audiência falso. O processo vai continuar e quem vai representar ou é o sindicato ou é empregado da mesma profissão. Como advogado de Ícaro, você deverá ter procuração com poderes especiais. Não, o advogado não vai poder representar Ícaro nesse caso. Não como ele não vai poder fazer as vezes do Ícaro. Quem vai poder fazer as vezes do Ícaro ou é o sindicato ou é empregado da mesma profissão. Tendo em vista tratar-se um motivo relevante e de estar devidamente comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou por sindicato de classe verdadeiro. Letra D. Tendo em vista tratar-se motivo poderoso ou ponderoso e está comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar membro da família. Empregado da mesma, não é empregado da mesma empresa, é empregado da mesma profissão. E membro da família não pode, tá? Questão 17. Em reclamação trabalhista movida contra um município, este não comparece à audiência inaugural e nem manda preposto, né? Diante dessa hipótese, assinala correto. Olhe, não se engane. Fazenda pública submete-se, não se engane, à revelia. Fazenda pública se submete à revelia. A fazenda pública ela pode sim ser revel. Não se cogite revelia, porque o direito disponível falso. Porque revelia, pessoal, é o simples não comparecimento à audiência. Se tem direito indisponível, aí pode ser que não haja confissão. A confissão é a funda revelia com confissão. Revelia é o simples não comparecimento à audiência. A confissão é a presunção. A fazenda pública pode não ser confesso, mas a fazenda pública ele é revel, tá? Aplica-se a revelia ao ente público verdadeiro, tá? Aplica-se a revelia, inclusive aqui é OJ 152 da SDI1 do TST, tá? Aplica-se sim a revelia ao ente público, então esses aqui são falsos, né? A gente já sabe. 18. Um determinado trabalhador ajuizou a reclamação trabalhista e na data designada faltou injustificadamente à audiência. Se o advogado requereu o desentranhamento dos documentos, no que foi atendido, desentranhar é tirar os documentos, tá? Desentranhar é tirar os documentos. 2 meses depois, apresentou a mesma reclamação, mas posteriormente resolve desistir dela em mesa de audiência.
o que foi homologado pelo magistrado, sendo extinto o processo em solução de mérito. Cuidado para você aqui não entrar pelo cano. Cuidado aqui para você não entrar pelo cano com a perempção. O que é a perempção? Perempção do artigo 732 da CLT, a perempção, essa questão aqui já caiu na segunda fase. Eles só fizeram pegar essa questão aqui, colocaram na segunda fase do OAB. A perempção, tá? A perempção é a perda do direito de reclamar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Então, perempção é a perda do direito de reclamar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Isso é que é perempção. Quando é que acontece perempção no processo de trabalho? O sujeito ingressa com reclamação trabalhista. Na audiência, o reclamante falta. Falta de forma injustificada. Cuidado hoje. Os parágrafos do artigo 843 e 844 da CLT dizem, cuidado, a FGV ainda não cobrou isso aqui, que se o reclamante faltar à primeira audiência, ele é condenado em custas, ainda que ele seja pobre na forma da lei, vai pagar essas custas, sob o valor da causa, é claro, porque não houve nem acordo em condenação, e para ele ingressar com a segunda reclamação trabalhista, só se ele pagar as custas. Então, vamos partir do pressuposto, ingressou com reclamação, audiência, reclamante faltou, pagou as custas. Entrou com a mesma reclamação, audiência, o caba faltou de novo. A primeira audiência, perempção nele. A terceira reclamação trabalhista, 1, 2, 3, só depois de 6 meses. Isso é perempção. Cuidado, que nesse caso aqui não aconteceu perempção. Por que não aconteceu, professor? O processo foi arquivado, entenda. O primeiro arquivamento, realmente foi porque ele faltou de forma injustificada. O segundo arquivamento, ele desistiu, mas foi arquivado. Mas não foi porque ele faltou, foi porque ele desistiu. E a perempção só acontece se houver 2 arquivamentos porque ele faltou. Arquivamento, faltou, desistiu, não rola perempção. Desistiu, não rola perempção. E a questão disse que a desistência foi homologada. Então, não tem que aguardar prazo nenhum, tá? Não tem que aguardar prazo nenhum. Terá que aguardar prazo 6 meses? Não. Poderá ajuizar nova ação de imediato, contanto que pague o valor de uma multa a ser arbitrada pelo juiz. Olha, cuidado com isso aqui. Essa questão aqui, ela é o 11º exame de ordem. Ela é muito anterior à reforma. Vamos dar uma ajeitada nela? Não é, ela tá falsa. Por que tá falsa? Não é multa, é custas. Se aqui tivesse a palavra custas, multa não. Custas. Se aqui tivesse a palavra custas, esse item seria verdadeiro também, tá? Mas tem multa, não é multa, custas. Se ele não pagar as custas, não pode mais entrar. Se não precisará aguardar nenhum prazo, esse item é o verdadeiro, tá? Letra D, deverá aguardar 6 meses, não precisa porque não houve ação trabalhista. O autor teve reconhecido o direito ao pagamento de horas extras, pagamento de horas extras, sem qualquer reflexo. Após liquidado ou julgado, valha, por que essa questão está aqui? Essa questão não é para estar aqui, não. Essa questão é para estar lá em execução. Mas vamos resolver. Após que o negócio é porque eu vou fazer o seguinte. Essa questão aqui eu vou pular, tá? Eu vou pular, porque já houve liquidação, tá? Já tá na fase de execução. Eu vou pular essa questão 19, porque eu só vou resolver essa questão quando eu estiver lá em liquidação, lá em execução, tá? Então, prejudicada no momento. Tá? Prejudicada no momento. Porque aqui eu vi acordo, né? Eu pensei que fosse no momento. 19. Vamos lá. Questão 20. No dia 23 de 5 de 2003, Paulo apresentou reclamação verbal perante o distribuidor do Fórum Trabalhista, o qual, após livre distribuição, encaminhou para a 132ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Entretanto, Paulo mudou de ideia e não compareceu à secretaria da Vara, para reduzi-la a termo. No dia 24 de 12 de 2003, Paulo retornou ao distribuidor
da Justiça do Trabalho e decidido, apresentou nova reclamação verbal, cuja distribuição livre aconteceu para a 150ª vara. Desta vez, o trabalhador se dirigiu à secretaria da vara, reduziu a reclamação a termo e saiu-se de lá ciente de que a audiência inaugural seria no dia 1/2 de 2004. Contudo, ao chegar o dia da audiência, Paulo mudou de ideia mais uma vez e não compareceu, gerando o arquivamento dos autos. Diante da situação, cuidado aqui. O processo do trabalho, ele comporta dois tipos de perempção. Ele tem a perempção do artigo 731 da CLT e ele tem a perempção do artigo 732 da CLT. Tanto a perempção do 731 com a perempção do 732, o empregado vai ficar impossibilitado, tá? O empregado vai ficar impossibilitado de ingressar com reclamação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Pessoal que está perguntando aí quando é que vai ter nova rodada, é porque hoje eu fiz de supetão, mas hoje à tarde eu quero transmitir de novo, tá? Hoje os grupos e vou avisar na Instagram do curso, tá? Eu vou avisar. Quem não segue aí, @curso Alexandre Teixeira para ficar sabendo. Participe também dos grupos, porque eu vou revisar. Se eu não fizer a transmissão hoje à tarde, eu faço transmissão hoje à noite. Como eu não vou estar aqui em casa, eu vou lá para a praia, lá a internet é fibra ótica, e à noite ela não vai dar problema. Então vamos lá. Então olha só, perempção do 732 e do 732, tanto uma quanto a outra, tanto num caso de perempção quanto no outro caso de perempção, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nesses dois casos de perempção, haverá perda do direito de reclamar pelo prazo de 6 meses. O 731 da CLT, ele tem a ver com a reclamação trabalhista verbal. Reclamação trabalhista verbal, parágrafo 1º do artigo 840, mais o artigo 786 da CLT, reclamação trabalhista verbal, primeiro ela é distribuída para só depois ela ser reduzida a termo. Primeiro ela é distribuída para só depois ser reduzida a termo. Então, o empregado ingressa com reclamação verbal, ela é distribuída. Da data da distribuição, o reclamante tem um prazo de 5 dias, artigo 840, parágrafo 1º, artigo 786 da CLT. Quando a reclamação verbal ela é distribuída, tá? Reclamação verbal ela é distribuída, o reclamante verbal tem um prazo de 5 dias para se dirigir até a vara do trabalho para reduzir ela a termo. Tio, o que é reduzir a termo? Reduzir a termo é reduzir a forma escrita. Então, distribui reclamação verbal, depois que ela for distribuída, vai até a vara, tem 5 dias para ir até a vara para reduzir a termo. Foi dentro do prazo de 5 dias? Se você foi dentro do prazo de 5 dias, aí o processo continua. Se o reclamante não for, como foi o caso aqui, se o reclamante não for, e ele não foi, perempção. Só vai poder entrar com nova reclamação depois de 6 meses. E 23/5, 24/12. Deram aí 7 meses e 1 dia. Primeira perempção foi cumprida. Primeira perempção cumprida. Depois, ele ingressou com a segunda reclamação verbal. Segunda reclamação verbal, ela foi reduzida a termo, dentro do prazo de 5 dias, só que ele faltou à audiência. Esse é o caso. Ele faltou à audiência. Vai ter perempção de novo? Não. Porque para ter uma segunda perempção, a do 732, ele tem que entrar com ação, faltar a primeira audiência, arquivou, pagou as custas, entrou com a mesma reclamação, faltou a primeira audiência, arquivou. Aí 2 arquivamentos seguidos, porque faltou a audiência, é que geraria uma segunda perempção. Então vamos lá. Paulo não poderá ajuizar uma nova reclamação? Pode. A primeira perempção ele levou, cumpriu. Segunda não tem perempção, tá? Uma vez que a CLT proíbe o ajuizamento sucessivo de 3 reclamações, falso, ela não proíbe não. Você pode fazer não sei quantos você quiser, apenas tem que respeitar os prazos. Letra B,
Paulo poderá ajuizar uma nova reclamação verbal, verdadeiro, uma vez que somente a segunda reduzida a termo. Uma vez que somente a segunda foi reduzida a termo, gerando apenas um arquivamento dos autos por ausência do autor, audiência, verdadeiro, só foi um arquivamento pela ausência. Se fossem 2 arquivamentos pela ausência, aí com certeza, outra perempção. Então, letra B de bola é verdadeira, AC de casa. Paulo não poderá ajuizar, falso, ele vai poder ajuizar sim, porque o segundo arquivamento não gerou perempção. O primeiro gerou, o segundo não gerou, tá? Para o segundo gerar, aí ele falta aquela audiência, entra com reclamação, falta de novo, aí pá, outra perempção. Letra D, Paulo poderá ajuizar nova reclamação? Pode, mas a forma escrita não. Ele sempre vai poder ajuizar, tá? De forma verbal, tá? Sempre vai, tu vai mesmo, transmissão ao vivo, dá um recado. Qual é o recado, meu amor, que você tem para mim? Diga aí. Não, traga para casa. Né? Ó, pessoal, faz o seguinte. Fazer o seguinte, o tio vai parar aqui, porque a minha mulher tá me chamando, enchendo meu saco ali para almoçar. Então eu vou parar aqui na questão 20, mas hoje à noite eu termino essas questões e gravo outras, tá? Então, a minha mulher tá enchendo meu saco. É por isso que não dá certo fazer aqui em casa. Só que no curso já tem transmissão ao vivo, e aí lá no curso, 2 transmissões, eu tenho medo que a internet caia e a transmissão lá complique, tá certo? Então, hoje, por enquanto aqui o tio vai ficar na 20, tá? Vou ficar na 20, mas mais tarde eu aviso aí nos grupos, aviso no Instagram que eu vou entrar de novo para resumir as questões. Tchau.